que que nós abordaremos? Primeiro ponto, vendas é um processo. Vendas não é um ato em si, vendas é um processo. Igual qualquer outra técnica, você para montar um kit de CFTV, você tem um processo, reunir o material, visualizar as instalações, dimensionar os cabos, tem um passo a passo, não é de qualquer jeito, você não chega lá primeiro com as câmeras para depois buscar o cabo. Então, como qualquer outra coisa na vida, qualquer outra coisa que nós façamos profissionalmente, vendas é um processo. E um processo que, seguido, obedecido, você só tende a colher lucros, né, com isso. Organização de funil de vendas, a gente vai falar sobre isso aqui também. Isso aqui não é segredo para ninguém, todo mundo aqui sabe o que é um funil de vendas. É abordar a cada 10 pessoas que você aborda, na conversa você melhora o contato com 6 para sair 2 vendas. É um funil, bota 10, 6 vão lhe dar atenção, 4 vão chegar perto do fechamento e 2 vão fechar. É um funil, né? Para vender o produto, comece a vender a solução. Aliás, pare de vender o produto e comece a vender a solução. Isso aqui é algo que às vezes a gente peca bastante sobre como é que é a nossa oferta. Por isso que lá no começo, o nome do treinamento é vendas e ofertas. E dicas práticas. Bem no finalzinho a gente vai dar umas dicas práticas. Pessoal, antes de mais nada, todos vocês aqui são muito experientes no que fazem. Aqui a gente não vai tentar empurrar nenhum conhecimento para vocês. Tudo que eu vou falar aqui é para se somar com o que vocês fazem já hoje em campo. Às vezes vocês trazem um feedback que vai melhorar também, porque eu também vendo, eu também sou vendedor, mas tudo que eu abordar aqui é o que deu certo comigo em campo. Aqui eu não estou falando de uma teoria que eu li no livro, não, nem aprendi na faculdade, não. Aqui é o que eu faço em campo, né? Eu não era vendedor, comecei com solar a vender e comecei a estudar vendas e ver que tinha gente que vendia melhor do que eu. Falei, quero aprender. Aí fui aprender tudo isso aqui, né? É uma ciência vendas. Etapas de um processo de venda. Atrair o cliente. Essa parte eu não vou me aprofundar muito, porque é algo que o Bob vai falar daqui a pouco, né? Um pouco sobre isso. É claro que esse conteúdo daria N treinamentos, mas atrair o cliente é publicidade, é ofertar, são os canais, isso aí tudo o Bob vai falar daqui a pouco um pouco, né? Eu não vou me estender nisso. Conectar e entender a dor. Escute mais do que fala, né? Isso aí faz com que você crie o rapport, que a gente chama. Rapport é uma palavra em inglês, uma terminologia que diz respeito à conexão com o cliente. Né? Eu vou dar um exemplo. Eu já atendi um cliente lá em Açailândia, dono de uma academia. Nós fomos vender sistema de energia solar para eles. E eu tô querendo trabalhar com isso aqui, telão de LED, né? No sentido de alugar para as pessoas. Vender, mas também alugar, né? E eu fui, antes de começar a falar sobre energia solar, eu propus para ele o seguinte: me ajude, eu quero pedir ajuda para vocês, para você. Você mexe com academias há muito tempo, você é gestor de academia, você dá curso sobre gestão de academia, e eu estou pensando em começar com o nicho de pegar telões e ofertar para academias, onde eu vou alugar esse telão para o dono da academia, e o dono da academia vai vender espaços de publicidade, né, que é um público hiper nichado, público de academia. Então ele vai ter preparador físico, vendedor de roupa fitness, calçados, e ele vai fazer, às vezes ele vai fazer 3, 4 vezes mais do que o valor do aluguel. Então eu expliquei para ele qual era meu plano e perguntei, isso faz sentido? Aí o cara começou a deslanchar o conhecimento dele. A gente passou uns 30 a 40 minutos ele só falando do nicho dele. O que que aconteceu ali? O cara, primeiro, eu reconheci a autoridade dele, já assim vai desceu, né? Já se sentiu assim bem tratado, massageado. Ele passou a me ajudar. Depois que você ajuda uma pessoa, você meio que inconscientemente, aquela pessoa passa a pertencer à sua tribo, à sua família. Você ajudou ele, então já criou uma conexão maior. A gente conversou, eu identifiquei pontos parecidos na minha carreira com a carreira dele. A gente criou rapport, conexão. Depois é que nós oferecemos o sistema de energia solar e tá uma negociação bem andada. Então, assim, não adianta chegar assim, hey, você quer sistema de energia solar, quer um quilo de tomate, quer uma câmera. Para vendas mais elaboradas como a nossa, é preciso que, às vezes, que você ganhar confiança, criar conexão com o cliente, que aí ele passa a deixar de olhar a questão do preço. Aí, se eu gosto, se eu tenho uma afinidade muito forte com o Igor, vende por 10, e uma afinidade menor com o Brenda, que vende por 8, eu vou preferir pagar 10, porque eu sei que o Igor é da minha confiança. Se acontecer alguma coisa, o Igor vai estar ali para me ajudar. O Brenda eu conheci esses dias. Então, é aí que começa a cair por terra aquele negócio que o cliente só quer preço, certo? Na oferta de feira, ele só quer preço mesmo. Apresentar uma solução clara e simples. Oferta ajustada ao cliente. A gente vai falar muito sobre o que a gente está ofertando, né? E acompanhar o cliente follow-up. A gente vai explicar exatamente o que é esse follow-up. Antes de vender, você precisa saber quem quer comprar. Entenda seu público. Público-alvo, né?
Aqui tem instaladores que já têm bastante experiência, já dominam ferramentas que são mais avançadas, que talvez não seria tão interessante para esse instalador, de repente, perder tempo com um sistemazinho menores, que ele já está em outro nicho. Então, de repente, não vale a pena eu gastar dinheiro e recursos para captar um cliente que nem é interessante para eu atender, certo? É a mesma coisa jogador de futebol. Um grande. O Yamal, que fez 2 gols ontem, né? Tá destruindo no futebol, não vai vir jogar no Vasco. Perdoe quem é vascaíno. Nem no Corinthians, que é meu time. Por quê? Porque ele tá em outro nível. Então ele não vai prospectar no dia que ele estiver cansado do Barcelona, um Corinthians, um Vasco, aí só quando ele estiver em final de carreira, certo? Então, definir seu público-alvo vai lhe economizar o recurso mais caro de todos, o tempo. Porque se você não definir o público-alvo, o Abel vai falar sobre prospecção, sobre publicidade, internet, aí você joga um dinheiro em tráfego pago, vai vir 15, 20 pessoas, das 15, 20 pessoas que vêm, só 5 teu público-alvo. Talvez se você já tivesse definido isso na estratégia de comunicação, não viria esses 15 que não é do seu público-alvo, viria só os 5 que é seu público-alvo, você economizaria dinheiro e tempo atendendo esse povo. Então, quando você para e pensa, não, meu público-alvo hoje são condomínios, meu público-alvo hoje é prédio, meu público-alvo hoje é casa, pode ser residencial, meu público-alvo é esse, então toda a minha comunicação vai ser voltada a atrair esses leads, esse público-alvo. Então você economiza muito recurso de tempo para não estar desperdiçando, porque se vier alguém que não é do seu público-alvo, por educação e por profissionalismo, você tem que atender do mesmo jeito. Mesmo que seja para no final falar assim, olha, no seu caso eu não consigo lhe atender porque não é uma especificidade que eu domino, então não é meu interesse atender esse nicho, entendeu? Mas você vai ter que atender. Então, o que é mais precioso é tempo, você economiza quando você define seu público-alvo, né? Por exemplo, como é que eu faço essa imagem que é uma imagem bem representativa? Todo mundo aqui eu já fui isso aqui, universitário, que é uma Ferrari. Todo mundo aqui que é uma Ferrari, essa galerinha aqui. Mas não tem nada que você faça na vida, não tem argumento, não tem pitch de venda, não tem campanha, não tem parcelamento que faça juntar essas duas figuras, uma Ferrari e um universitário. A não ser que seja filho de shake, né? Mas um universitário habitual do Brasil não existe. Esse público aqui não é o público-alvo dessa marca, desse nicho. Não existe. Não existe publicidade comercial, não existe garoto propaganda, parcelamento, condição, financiamento que una esses dois. Então a Ferrari simplesmente não comunica com isso aqui. Simples. Porque se comunicasse, ia vir uma churrada de gente interessada que ela ia ficar perdendo tempo atendendo esse povo em vez de atender o que é o público-alvo dela, certo? Então, só para vocês entenderem que todos os nichos têm um público-alvo. Cada um de vocês tem uma especificidade maior. Por exemplo, não sei se aqui vai ter alguma mulher que instala, né? Que sobe em parede, que passa fio, uma equipe só de mulheres, digamos assim. Qual é o público-alvo dessa equipe, dessa empresa de mulheres? Seriam mulheres que moram sozinhas, porque mulheres que moram sozinhas talvez se sintam desconfortáveis em receber 2 homens em sua casa para passar umas câmeras. Entendeu? Então, qual é o público-alvo dessa? É um nicho que eu não sei nem se tem, se existe, mas que pode ser explorado. Em Dubai, por exemplo, tem taxistas mulheres só para transportar mulheres. Aqui no Brasil também tem o Uber, mulher que só transporta mulher. Então, ela definiu o público. Às vezes, quando você define o público-alvo, você atrai tantos clientes para você que você nem dá conta. Você nem dá conta. Porque aqueles clientes que são daquele público-alvo vão procurar só você e não qualquer instalador que tem no mercado, né? Então, assim, se na abordagem você já identifica que aquele cliente não é do seu público-alvo, você não tem condição de atendê-lo, por que ficar perdendo tempo tentando vender para ele algo que ele não quer comprar? Então, definir seu público-alvo é uma maneira de você economizar, porque você está usando um tempo que é finito, que é precioso, que você poderia estar usando para conquistar um cliente que é o seu público-alvo, certo? Então, pessoas que entendem isso, elas vendem mais porque elas perdem menos tempo naqueles que não tem naquele momento chance nenhuma de fechamento. Não é o cliente que diz não, é o cliente que tem chance nenhuma de fechamento. Porque o cliente que diz não, ele disse não para ele, não para vocês. Esse aí você trabalha, faz o follow-up, que a gente vai falar no final, e você uma hora vai fechar. Mas na hora, é aquela situação dos universitários da Ferrari. Não adianta eu insistir. Não adianta eu insistir, não tem nada que vá fazer aqueles universitários andarem de Ferrari. Deles mesmo, só se for carona, né? Então, quando você internaliza isso, aprende isso, você economiza recursos psicológicos, de dinheiro, de tempo, de energia mesmo que você gasta para ganhar o mercado. E às vezes você passa a ter um faturamento maior quando você se propõe a atender menos pessoas. Um exemplo que eu vou dar. Eu assisti a palestra de uma mulher que ela tem um calçado, ela calça 33. As mulheres que são mulheres vão confirmar isso. Quem calça 33 tem dificuldade de achar calçados 33, né? Que é um calçado que geralmente só tem
modelos de criança. Então ela produziu uma fábrica de calçados chamada 3334. Ela só vende 3334. Essa mulher não dá conta dos pedidos. Quem é 37, quem é 40, não compra com ela, é só 33, 34. Mas todo mundo que é 33, 34, mulher, vai procurar primeiro ela. Então, assim, ela restringiu o mercado dela, em vez dela perder chances de venda, ela passou a faturar muito mais, porque ela super se especializou naquilo, certo? Então, isso é muito importante e guardem isso com vocês. Todo cliente tem uma dor. Medo de ser assaltado, falta de controle, insegurança. Antes de oferecer qualquer produto, ouça. Quem escuta mais vende melhor. Conexão gera confiança, certo? Aqui agora para a macharada. Quando vocês foram conquistar a dona das coisas de vocês, que a dona das coisas são as mulheres, né? Vocês mais falaram ou ouviram? Vocês mais ouviram. Até porque, gente, ó, tudo que eu vou ensinar aqui a gente usa na vida real. A gente só não adapta, a gente usa para vender outras coisas, como a nossa imagem, o pedido de uma promoção na empresa, só não usa para vender produto, às vezes. Então, quando você chega na dona das coisas que você quer conquistar para sua vida, você primeiro vai ouvir, porque quando você ouve, você identifica pontos que você vai usar contra ela mesmo, né? Se ela fala assim, eu gosto de homem que tem segurança, aí você pode até não ser, mas vai fingir que é um homem seguro. Eu gosto de homens que usa barba, aí você vai comprar aqueles produtos que faz a barba crescer, entendeu? Então, assim, é ouvindo que você aprende o que agrada a mulher para que você possa vir a conquistá-la. Cliente é a mesma coisa. Quando você ouve, quando você bota o cliente para falar, ele mesmo se entrega. Ele se entrega. Aí você usa ferramentas, coisas que ele falou ali contra ele, contra uma palavra forte, mas a favor do seu fechamento, né? Porque, na verdade, se você está trazendo a solução para o cliente, ele também está ganhando, não é você não. Tanto é que quando você fecha uma negociação, recomendada é você falar assim, parabéns pelo seu fechamento, né? E não obrigado. É claro que você agradece, mas você dá mais ênfase em parabéns, porque ele está ganhando até às vezes mais do que você, certo? Principalmente na área de vocês, né? O Flávio Augusto, ele não vendeu para o JJ nessa simulação, foi o JJ que se vendeu. Né? Ele falou assim, você nunca fez inglês porque o que isso traria de benefício para você? Traria tal coisa assim, assim, assado. E o que você perdeu por não ter isso? Perdi tal coisa. E você está disposto a perder mais tempo? Não tô não. Então, é importante para você hoje fechar o curso de inglês. Ele é. O próprio cara vendeu para ele mesmo. O próprio cara vendeu para ele mesmo, entendeu? Um exemplo que eu vou dar aqui. Tá ruim o áudio, mas vamos lá. Como é que é o nome daquela pulseira da Requivídeo para idoso? Que ela aperta. Botão de pânico, né? Se eu fosse vender o botão de pânico hoje para alguém, uma pessoa da minha idade mais ou menos, que meu pai está hoje com 76, 77 anos. Primeira coisa que eu ia falar para a pessoa é o seguinte: Igor, teu pai hoje tem 77 anos, a expectativa de vida no Brasil é 85, não sei nem se é, mas vamos dizer que é. Então, teoricamente, você tem pelo menos mais 7 anos aí na média. Não estou querendo que seu pai, eu quero que seu pai dure 100 anos, né? Tu vê teu pai quantas vezes por ano? Deixa eu perguntar isso pra ti. Tu vê teu pai quantas vezes por ano, Igor? Uma vez por ano. Uma vez por ano, né? Então, se o teu pai tiver mais ou menos mais uns 10 anos de vida, você vai vê-lo mais 10 vezes. Esse ano você já viu ele? Não vi, né? No final desse ano você vai ter completado mais uma e só vai ter mais 9. Como é que é, Igor, você pensar que só vai ter mais 9 encontros com seu pai? Só vai abraçar ele mais 9 vezes, só vai ver ele mais 9 vezes. Né? Então, assim, tu mediria esforço para prevenir qualquer situação para que teu pai faltasse antes desses 10 anos? Uma pulseira de R$ 500 é caro para isso, para de repente teu pai sentir uma dor, alguém tá lá 10 minutos com o pé dele. Meu pai mais de 9 anos, R$ 500 não é nada. Olha, é muito melhor do que eu chegar aí, igual a pulseira custa R$ 500. Se você apertar aqui o botão, a pessoa vai chegar. É ou não é? Entendeu? Então o processo de venda é isso. Quando você faz a pessoa se emocionar, minha amiga, aí é só assinar o cheque. Que foi o caso dele aí. É só assinar o cheque. Entendeu? Então o processo de venda você não chega ofertando, empurrando. Até porque a gente, enquanto ser humano, a gente acredita que quando alguém vem ofertar algo de a gente na verdade, está sendo subtraído, está sendo roubado. Então, o processo de venda, ele é mais delicado do que só oferta, né? Nós não podemos nos ver como tiradores de pedido, e sim como vendedores. Não vendo o produto técnico. Isso aqui é muito importante no nicho de vocês. É uma coisa que eu rebati bastante aqui com o Igor. Não vendo o produto técnico, vendo o benefício. O cliente quer proteção, não um modelo de câmera. O cliente não está comprando aqueles. A Hikvision tem esse defeito de botar um chassi como nome da câmera, né? O cliente não está comprando aquele modelo de câmera. Explica uma solução, resolva o problema dele de forma simples e objetiva, certo? Entenderam? Não venda a furadeira, venda o buraco na parede, né? A pessoa que está comprando uma furadeira, ela não está comprando porque ela quer ficar olhando para a furadeira.
Você compra um objeto, o capacete do Senna você compra para ficar olhando, é um item de coleção. Agora, uma furadeira você compra para utilizar. Então, quando você vai a uma loja, quando eu vou a uma loja comprar uma furadeira, o que o balconista tem que me perguntar, que eu esperaria que ele me perguntasse? Para onde é que eu vou usar? Se é para fazer um buraco na parede simples, se é na madeira, se é no concreto pesado, entendeu? Porque ele não está me vendendo o equipamento que eu vou apertar o botão, ele está me vendendo o serviço que ele vai prestar. Então, se ele me ajuda a escolher, tanto mais fácil eu comprar com ele do que qualquer outra pessoa que vai me empurrar a furadeira. Quantas vezes a gente não compra um produto numa loja, chega em casa não serve pra gente? A gente compra pensando uma coisa, chega em casa não serve pra gente. Porque a gente o vendedor não fez aquela anamnese. Muita coisa que a gente vai comprar, nós não conhecemos. Nós não temos a profundidade de conhecimento. Na área de vocês, muito mais ainda. Porque geralmente 90% do público de vocês só sabe o que é câmera quando ela olhar uma assim na parede. Para eles, todas as câmeras são iguais. Então, qual o conceito de vendas? Vendas é solucionar uma dor de alguém através de uma oferta de um produto ou um serviço específicos. Todos nós estamos o tempo todo vendendo, pedindo a pessoa em casamento, por exemplo, a finalização de um processo de vendas, certo? Uma vez eu já vendi um sistema de energia solar para uma padaria, só provocando ele, porque ele não tinha um forno elétrico. Aliás, porque o concorrente dele tinha e ele não tinha um forno elétrico. Cheguei na padaria, tudo, falei, olha, o seu pão é bom, mas o da concorrência tem uma padronização melhor. Aí que entrou o X da questão. Aí ele falou assim, não, mas ele tem forno elétrico. Eu falei, mas como é que funciona o forno elétrico? Eu perguntei. Ele disse, não, ele é tudo padronizado, é timer, controla a temperatura. O pão, você mediu as quantidades de ingredientes certos, o pão sempre sai no mesmo. Por que você não tem? Eu falei assim, não é nem pelo preço do equipamento, que é até barato do forno elétrico, mas é pela energia que ele gasta. Eu falei, pois é, eu vendo energia solar. Basicamente o que eu fiz assim, escreve o seu nome, não tenho caneta, tá aqui a caneta. Eu fiz isso. Agora se eu chegasse assim, ô, pastor José, tudo bem? Ó, tô vendendo energia solar aqui. Tem 2 placas, 3 placas, 4 placas, tem que ver sua verde, ver sua amarelo, ver sua azul. Como é que sai? Não dá, gente. Venda consultiva exige conversa, exige rapport, exige conexão. E você fazer o cliente falar pelos cotovelos faz com que o cliente lhe dê arma para você usar a favor da negociação e você ter o fechamento. Né? Ali você vai reconhecer quais são as dores dele. Um outro exemplo. Acontece muito, não sei se o Igor já atendeu cliente desse porte, em transporte de cargas. O cara tem lá, sei lá, uma pequena transportadora, tem 10, 15, 20 caminhões e tem problemas com furto de carga, né? Então, em vez do Igor chegar assim, olha, eu vendo uma câmera que filma o caminhão, né? Então, uma batida, qualquer coisa, um furto, essa câmera vai filmar. O que ele tem que começar fazendo é falar o seguinte, qual é o tamanho do seu prejuízo por ano com furto de cargas? O cara fala assim, rapaz, vai dar uns 70, 80 mil no último ano. E o que você faria se você tivesse esse valor a mais dentro do seu caixa hoje? Ele falou assim, rapaz, dava para comprar praticamente meio caminhão pequeno urbano por ano, né? Dava para fazer uma publicidade, um treinamento, trocar minha frota, uma por ano. E o que aconteceria se você trocar sua frota? Ah, eu seria mais bem visto, pegaria mais contratos. Então você disse que você está perdendo grandes contratos com grandes empresas porque lá no começo tem 70 mil de furto de carga. A minha solução só custa 15, 20 mil. Então, por causa dessa solução aqui, você está perdendo um contrato com com o Mercado Livre da vida, com a Magazine Luiza da vida. Por que você não investe aqui e já planeja esse... Então, você faz o cara sonhar. Quando eu vou vender energia solar, eu não vendo a economia de 500, 600, R$ 1.000 na fatura dele. Eu vendo a faculdade do filho dele. Às vezes o casal tem ali um filho de 7, 8 anos, que daqui a 10 anos vai estar fazendo faculdade, e eu falo assim, olha, daqui a 10 anos, você não vai estar pagando energia, ou pagando muito pouco, e o valor exato que você vai estar economizando hoje é meia parcela do curso de engenharia civil do teu filho, por exemplo. Já imaginou você pagar o curso de engenharia civil do seu filho com folga? Ou então, quando é um casal recém-casado, fala assim, olha, você sabia que economia mensal, vezes 12 meses no ano, paga uma ida luxuosa para Paris com tua esposa no final do ano? Então, assim, eu tiro o foco do valor da minha solução e trago o foco do benefício e principalmente do que ele pode fazer com aquela economia da minha solução, certo? Seja caneta quando o outro precisa de uma assinatura. Então, crie a demanda na cabeça do cliente. Faça o faça o viver, faça o cliente viver como se ele já estivesse com a sua solução implementada. Faça ele viver como se ele tivesse com a sua solução implementada. E traga ele para a realidade para ele assinar o contrato de imediato. Ao invés de vender uma câmera com ângulo de abertura X, Y, tecnologia full color, always color, jet color, color view, tecnologia AcuSense.
Em vez de vocês venderem uma câmera que tu acha que o cliente, a dona de casa, vai entender que raios é um Colovu, AcuSense. Aí você fala, essa câmera aqui tem AcuSense. Ela fala, o quê? Ela não vai entender. Em vez de vender isso, você vai vender a placa do meliante quando ele estacionar lá fora, longe da sua casa, né? Em vez de você vender uma câmera básica, você vai na frente da casa da cliente, como se eu estivesse aqui na porta da loja aqui, e falar assim, olha, se o cliente vai ter que estacionar nessa rua para ver se vai ter alguém aqui na porta, para poder invadir sua casa. Só que se ele estacionar lá na esquina, com a câmera X, você não vê a placa. Mas a câmera Y, você vê. Já imaginou se vem um meliante estacionar lá na esquina, vem, sai do carro, anda a pé, dá um migué para ver se não tem ninguém, entra na sua casa, você tem tudo furtado. Quanto é que vale tudo que tem aqui dentro? Não, só a televisão vale 5 mil. Pois é, mesmo que ele leve só a televisão. E você não vai saber quem é, porque você não identificou a placa, para economizar R$ 200, entendeu? Então já coloquei uma bomba na mão da cliente. Aí você traz a dor para ela. Isso aqui é o cliente precisando fazer a assinatura. E essa câmera aqui é a caneta. Entendeu? Então não venda câmera com um infravermelho que vai até 20 metros. A gente sabe nem o que é isso. Vendo uma câmera que pega um carro, a placa do carro, mesmo que ele estacione na esquina, e o meliante sai de lá para cá a pé para te furtar. Não venda uma câmera color VU, né? E venda a identificação da cor da roupa, do boné, da pulseira do safado que pulou o muro da sua chácara. É isso que você vai vender. Ah, dona Maria, essa câmera aqui é color VU. Aí ela, o quê? Ó, dona Maria, essa câmera aqui, até se tiver um pouquinho da carteira dele fora do bolso aqui, você identificar se é de couro ou é de pano. Porque ela enxerga desse jeito aqui de noite. Meia-noite ela enxerga desse jeito. E não desse. Entendeu? Então ela não quer saber se é Colovu, se é senso colo, se é colosense, não sei o que é isso. Ela vai querer saber se dá para identificar a cor da roupa, uma estampa da roupa de noite. É isso que você vai vender. Venda. Não. É o Windows, né? WinTransfer. Ao invés de você vender uma câmera que tem tecnologia de inteligência artificial, AcuSense, não sei o quê, você vende uma câmera que vai avisar automaticamente quando ao seu marido, caso seu marido viaje muito, por exemplo, eu sou uma pessoa que viaja muito, muitas vezes minha esposa vai ficar, minha noiva, minha esposa vai ficar sozinha em casa. Para mim, é inegociável ter uma câmera que vai apontar para a calçada e na hora que entrar um carro lá, meia-noite, estacionado em frente à minha casa, eu ser avisado. É inegociável. É R$ 1.000 eu pago, é R$ 5.000 eu pago. Porque é a vida da minha companheira que está em jogo, entendeu? Então você não vai vender uma câmera perimetral. Você vai vender uma câmera que avisa quando o bandido chegar na calçada. Tal hora. Lá na casa da minha mãe eu coloquei. Se alguém entrar lá entre 10 horas da noite e 5 horas da manhã, aquele giroflex, aquela câmera, ela apita, gira e me avisa. Porque é inegociável ter minha mãe mais 15, 20, 30 anos pela frente. Entendeu? Então, eu não vou vender uma câmera que tem identificação de corpos distintos. Eu vou vender uma câmera que avise quando o meliante for atacar minha casa. Então, ajustar a oferta para o que o cliente quer ouvir e não o que você sabe explicar é muito importante, certo? A maioria dos clientes não compra na primeira conversa. Isso aqui é a parte do follow-up, né? Quem faz follow-up fecha mais venda. Manda mensagens, ligue, lembre o cliente do valor da sua solução, persistência sem ser chato é o segredo. Use ferramentas que permitem você trabalhar o atendimento do cliente, né? Follow-up basicamente é eu captei aquele cliente, fiz um tráfego pago, aprendi com o Valber como é que faz o melhor do mundo, fiz o tráfego pago, caiu os leads que são do meu perfil, que eu identifiquei o público-alvo, caiu 100 leads na minha agenda, né? No meu WhatsApp. Falei com todos os 100, eles não vão comprar no mesmo dia. Se fosse, era receita previsível, né? Uns vão comprar no mesmo momento, outros vão precisar de um acompanhamento. Só que daqui a 6 meses, aqueles que foram quentes desde o começo, vocês não vão manter conversa. Os que só queriam pensar, vocês abandonaram. E não vão fechar mais com vocês, vão fechar com outro. Então é preciso você, na hora que você capta o lead, você tem que fazer o que a gente chama de follow-up, que é como se fosse o esquentamento dele, certo? É ir trabalhando ele, e quebrando as objeções, e fazendo visitas, e entendendo o tempo dele. Porque às vezes o cliente diz não, você me fez uma proposta de 3 mil. Aí eu digo não para você. Às vezes eu não quero confessar, mas eu não tenho dinheiro. Eu não quero confessar, mas meu nome está sujo. Eu não quero confessar, mas meu cartão está estourado.
Eu não quero confessar, mas minha cabeça está com um problema da minha empresa, que teve um prejuízo. Eu não quero confessar, mas meu carro fundiu o motor, não é o momento de eu tomar essa decisão. Então eu digo para você para encurtar a conversa. Aí quando você toma aquele não como algo pessoal, você acabou de perder um cliente potencial para o futuro. O não foi dito, eu disse não para mim, e não para quem está me ofertando. Então, você tem que entender que aquele não é o momento do cliente dizer não, mas ele vai chegar um momento de dizer sim, porque senão não teria aberto a conversa com você. Gente, a dica de ouro aqui, só para quem veio. Vendas é igual sequestro, só tem problema quando não tem comunicação. Se alguém sequestrar um ente querido de vocês e o sequestrador não ligar, aí lascou. Vendas é do mesmo jeito. Quando ele não responder, o pretenso líder, o cliente, não responder, aí nós temos um problema. Enquanto ele estiver dando não, menino, ele está querendo. CRM. Que ferramenta é essa que a gente trabalha? Ah, eu tenho 1000 leads. Eu vou escrever no caderninho. O que eu vou fazer? Gente, existem ferramentas. CRM. CRM é um tipo de ferramenta, não é uma marca, modelo específico, não. Significa Customer Relationship Management, central de relacionamento com o cliente. São ferramentas que tem das mais distintas do mercado, tem pagas, tem baratas. Você pode fazer seu próprio CRM com uma planilha, se você quiser fazer, entendeu? Mas essa ferramenta aqui vai ajudar a entender, a você lembrar que tal dia você conversou com o João e já está na hora de mandar mensagem para ele de novo. Que quando você se encontrou com o Joaquim, você quase fechou, não fechou, porque ele disse que precisava receber o 13º. E disse que receberia o 13º no mês de junho. Então tem que ter uma ferramenta que lembre você no mês de junho de falar com ele. Essa ferramenta vai lembrar que você só não fechou com o Antônio porque ele estava esperando um pagamento de um lote que ele vendeu, mas que ele vai receber esse dinheiro em setembro. Se der em setembro você não tiver uma ferramenta que te lembre, esse cliente vai comprar com outra pessoa. Porque você não alimentou, não fez o follow-up. Então, assim, tem diversas na internet, vocês vão procurar. Vale a pena perder um tempinho estudando para você escolher uma dessas aqui, certo? Então, é muito importante vocês terem essa central de relacionamento com o cliente. Porque à medida que vocês forem captando leads, vocês vão jogando no limbo se você não tiver como administrá-lo. Qual a diferença de uma carteira gerida por um CRM e uma carteira gerida pela cabeça do integrador? Você sabe a nossa origem aqui, né? Do Silas, a minha origem. Nós viemos do solar. Se teve uma coisa que foi determinante para a gente colocar a nossa empresa de energia solar no topo, como referência do Maranhão, foi CRM. A gente trabalha com CRM. Lá no começo ninguém trabalhava com CRM. Era uma confusão para gerar uma proposta. E a gente tinha um CRM. Ali era tudo organizado, cliente, checklist de obra, checklist civil, checklist de financiamento, tudo organizado. Então, isso eu digo que foi um fator determinante para colocar a gente na vanguarda do setor. Então, eu falo coisas que a gente usou, que a gente testou e que a gente experimentou. Então, qual é a diferença dos leads, dos clientes geridos por um CRM e pela cabeça do integrador? Isso aqui é o sem CRM. Isso aqui são os leads sem CRM. Né? Tudo assim solto. Ah, tal dia eu acho que eu tenho que conversar com fulano. Não, anteontem eu conversei foi com o Citano. Rapaz, que dia é mesmo que eu tenho que visitar o Antônio? Isso aqui é a cabeça de vocês tentando gerenciar 50 clientes, potenciais clientes, sem ter uma ferramenta para gerenciar. E como é que é a cabeça de um instalador com uma ferramenta de gerenciar os leads? É assim. A cabeça de um instalador gerenciando os leads com a ferramenta é desse jeito aqui, porque a ferramenta vai avisar ele. Você vai dar um clique, você vai filtrar. Meus leads de Açailândia, puf, aparecer. Meus leads de Imperatriz, puf, aparecer. Meus leads que estão em fase, que o CRM eles também colocam. Conversei a primeira vez, em negociação, fechamento, contrato assinado. Meus leads que estão em negociação, puf, vai aparecer tudinho. Então, inclusive, a ferramenta vai lembrar você de momentos que você tem que falar com o CRM. É exatamente essa diferença. Eu trouxe nessa linguagem para vocês entenderem. Já? Guarda na cabeça. A gente perde. Depois, quando foi falar com ele, já. E tu perdeu não foi só isso, não. Tu perdeu foi. Esse aí é o que tu sabe. Esse é o que tu sabe. Tu perdeu foi muitos. Então, assim, gente, vendas, como eu falei lá atrás, é um processo. Não tem jeito. Se você tem um processo bem organizado, com pitch de venda, você oferta a coisa certa, você sabe fazer rapport, você sabe prospectar, você sabe se publicitar, você sabe fazer o branding da sua marca, se você vai chegar no momento que o Flávio Augusto chegou, que o JJ chegou, que o Wilson Matheus chegou, e que você sabe, eu preciso colocar 100 para chegar aqui 10. Se cada um que eu ganho R$1.000, então a cada 100 que eu prospecto, eu ganho R$10.000. Ah, eu quero ganhar 20. Fácil. É só fazer entrar 200. Eu quero ganhar 30 mil. Fácil. É só fazer entrar 300. É matemática, é receita de bolo.
Vendas é desse jeito. Se você tiver a seu processo de vendas estruturados, você vai chegar um momento, depois de 6 meses ela estiver estruturada, que você vai saber, não, preciso, para cada fechamento eu preciso botar tanto na boca do funil. É simples assim, certo? Sem processos, você não é um vendedor. No máximo, você é um tirador de pedido ou um ofertante. Guarde bem isso. Sem processos, você não é um vendedor. No máximo, é um ofertante, um tirador de pedidos. Né? A gente costuma falar também que se vocês são abordados por um cliente que quer comprar um sistema de CFTV de 4 câmeras, o cliente chegou para você e falou assim, eu quero um sistema de CFTV de 4 câmeras, e você vendeu um sistema de CFTV de 4 câmeras para o cliente, você não é vendedor. Você só tirou o pedido. Porque o cliente ele levou exatamente o que ele foi procurar. Agora, se um cliente chega para você querendo um sistema de CFTV de 4 câmeras, e além disso você vende cerca elétrica, monitoramento, controle de acesso, a pulseira do pânico, aí você é um vendedor. E como é que você vai saber o que ele pode querer comprar? Conversando, ouvindo, dialogando, criando rapó. Processos. Venda é isso. Vendas é processo. Dicas práticas, para finalizar, para o treinamento ser curto. Liste todos os contatos dos últimos dias. Organize em uma planilha ou CRM. Que nem eu falei, tem ferramentas CRM gratuitas, tem ferramentas CRM pagas, mas você também pode fazer planilha. Fazer uma coluna, clientes. Coluna 2, dia que eu conversei com eles a primeira vez. Coluna 3, o que foi que eu conversei com eles? Só que dá muito trabalho. As ferramentas não costumam ser caras, as que são pagas, e ajudam bastante. Faça follow-up com quem não fechou. Ligue, mande mensagens. E uma coisa importante também, gente, é que quando eu pego um cliente assim realmente bom, um cliente que eu sinto que vai fechar uma negociação alta, eu costumo conversar com ele, interagir com eles. Acho que assim, de cada 10 mensagens que eu troco, só 3 é sobre energia solar. Né? Por quê? Porque na conversa eu identifiquei que o cara é um advogado, ele é um criminalista, identifiquei que ele é corintiano, identifiquei que ele é natural, por exemplo, de Goiás, identifiquei uma série de coisas do cara. Ou seja, vi um Rios falando sobre uma polêmica do direito criminal. Ei, fulano, tu viu aí? Me explica aí. Vou criando interação. Vi alguma notícia boa do Goiás? Ei, fulano, tua terra lá tá prosperando isso aqui, cara, que legal, tudo. Vou criando conexão. Então, cada 10 conversas que eu tenho com o cara, 3 ou 4, no máximo, é falando sobre o meu produto. E o que acontece quase sempre? Chega um momento que o próprio cliente me fala assim, chegou a hora, vamos assinar um contrato, entendeu? Agora deixa o cliente esquecer de você. Agora também fique falando todo dia a mesma coisa. E aí, vai querer a câmera? Vai querer a câmera? Vai querer o CFTV? Entendeu? Lembrando, gente, isso é coisa que se acontece com a gente não gosta. A gente é a boquinha que não recebe ligação de meia hora ofertando plano de celular. É coisa que a gente não gosta. Por que o cliente vai gostar também? Como é que a gente se encanta quando a gente. Vocês já compraram alguma coisa, vocês se encantaram, você fala, eu comprei isso aqui que eu nem vi. A Brenda mesmo, né? às vezes a Brenda dava uns furos no meu bolso, ela me chegava assim, me arrodeava, porque eu pensava que não, tava com os produtos passando cartão. Eu falei assim, como é que eu fiz isso? Porque ela sabe contextualizar. Crie o hábito de perguntar mais, ouvir mais, pratique mostrar benefícios, não só os produtos, pratique isso. Comece com uma meta simples, fechar 2 vezes por semana e vá trabalhando. Gente, vocês não vão colocar todas essas técnicas e esses processos de uma vez. Isso é aos poucos mesmo. Assim, essa semana eu vou treinar, não falar que a câmera tem 20 metros de infravermelho, tecnologia AcuSense e não sei o que. Eu vou falar só dos benefícios. Aí você vai escorregando, você vai corrigindo, pensar que não, você está discursando e vendendo com fluidez. E lembre-se, o não que o cliente dá é para ele mesmo e não para você. De forma alguma tomo isso como algo pessoal. Uma vez que entendemos a venda como um processo de um funil, temos matematicamente desenhado o que precisamos para vender mais. Aquele exemplo que eu dei, cada 10 fecha 2, se eu quiser vender 4, é 20 no funil. Pense sempre na experiência do cliente antes, durante e depois do fechamento. Sempre na experiência do cliente. Existem empresas que são viciadas em arrancar o uau do cliente. Viciadas. Então, a empresa desfoca da solução principal para focar em como fazer o cliente falar uau depois da venda. Um exemplo, quem aqui já comprou telefone celular que você pega a caixa aqui, aí segura e demora meia hora para cair? O iPhone é assim, eu não sei se Xiaomi é assim também, os outros. Aquelas caixas que você segura aqui, ela vem como se fosse um vácuo, ela demora a cair. Pô, gente, você sabia que isso é de propósito? Porque é o seguinte, quando você compra um produto, o melhor momento da aquisição desse produto é quando você desembala. Ali você está extasiado, ali você está eufórico, poxa, comprei, muito esforço, eu mereço, aquela coisa. Ali você está dizendo isso para você mesmo. Então você está trazendo excitação para o seu cérebro, você está trazendo satisfação.
e você está olhando para aquela marca. Imagine você, em vez de abrir isso em 1 segundo, você prolongar essa sensação olhando para a marca durante 10 segundos. Então você começa a ancorar emoções nessa marca. Por isso que algumas marcas são o que são. Porque elas pensam na experiência antes, durante e depois da venda, certo? Então o que vocês poderiam fazer? Pensem nisso. O que eu poderia entregar depois da venda? O estaleiro está lá filmando tudo bonitinho. Mas vem cá, o que eu poderia entregar para o cliente falar: uau, isso aí nunca tinha. Então pensem muito nisso. Se o cliente já comprou de você um produto, oferte outros. É o que a gente chama de upsell. Né? Todo mundo aqui mexe muito bem com o CFTV, não sei exatamente do skill de cada um, mas aqui a gente tem um emaranhado de nichos aqui para se trabalhar. Controle de acesso, pulseira de pânico, redes, chaveiro eletrônico, tem um emaranhado. Né? E aqui a gente oferta a capacitação técnica para você aprender também outros nichos. Então, se o cara deixou você entrar na casa dele, o cara abriu a carteira dele e lhe deu recursos em troca de uma solução. O cara confiou em colocar câmeras, que é uma coisa muito íntima. A partir de vocês, o cara ele vai confiar em comprar qualquer outra coisa de vocês que você ofertarem. Qualquer outra coisa. Então, às vezes você já tem uma base de faturamento ali garantida e não exploram. Certo? Isso aí não é para muitos, porque é preciso aprender novas habilidades. Todo mundo que está aqui, na plena sexta-feira, 8h30 da manhã, já é diferente. Já é diferente. Porque bom mesmo seria estar em casa. Às vezes tomando uma cervejinha, quem bebe, às vezes assistindo uma série, quem é viciado em Netflix. Mas se vocês estão aqui, vocês já são diferentes. Então, daqui para você partir para esse upsell, é daqui para ali. E fim, finalizei aqui o treinamento, né? Mas tem os pós-créditos. Pós-créditos. Se tem. Uau! Se tem uma coisa que eu admiro nos Estados Unidos, nos americanos, não é o meu país preferido, não moraria lá, não tenho vontade sequer de visitar, a não ser que seja para fazer negócios, mas se tem uma coisa que o americano tem muito é garra na hora de vender, né? E esse vídeo aqui vai mostrar um pouco sobre isso. Entendeu? Então o americano ele é mais voraz na hora de buscar vendas. A gente recebe um lead às vezes pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook. Oi, fulano, tudo bem? Você mandou, está interessado em um kit de câmeras? O cara vai ser só um WhatsApp que vai receber. Eu pego logo e ligo. E tem outra coisa, tem a forma de ligar também. Isso aí são técnicas que a gente pode explorar em outros treinamentos. Então, assim, seja aguerrido. Vendas é um campo de batalha. Quem dorme, morre. Quem dorme, morre. Então, sejam mais aguerridos, tenham técnica, entendam que isso é um processo, estudem, tem muito material gratuito aí na internet sobre vendas, que com certeza vocês vão lograr mais êxito, mais faturamento, e a gente vai reforçando essa parceria. Então, o recado que eu tinha para dar hoje era rápido, prático, e era esse. Obrigado.